Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, a gente tem aí um horário diferente para o nosso podcast, né? Normalmente esse podcast de assuntos variados, ele acontece na sexta-feira à noite, mas por alguns probleminhas, infelizmente, ele não foi ao ar, mas está indo agora com essa pandemia do coronavírus, né, da Covid-19. Esse horário terminou, hoje pelo menos estando livre, para eu conseguir fazer esse bate-papo sobre assuntos variados, que obviamente hoje vamos com esse tema O que Temos, para que a gente consiga entender um pouco mais o que é que está rolando dessa pandemia, para a gente se situar, para entender, porque agora parece que o mundo resolveu enlouquecer, aqui no Brasil especificamente, né? Não sei se é o resultado desse isolamento, que realmente você é retirado da sua rotina, tem que refazer uma rotina que você está confinado. A gente vê muito esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, com o pessoal lá do BBB, que fica confinado, depois o juiz vai embora. Então, podemos imaginar que seja algo nesse sentido. Mas para a gente se situar um pouco sobre essa questão de isolamento social, né, foi divulgado ontem um estudo lá de uma revista médica, né, da Inglaterra, chamada Lancet. Ela fez um cenário para a América Latina. Ela disse que a próxima onda é a América Latina. A gente já viu a Europa aí ainda lidando com muitos casos de morte, as coisas piorando na Espanha e na Itália, infelizmente, né? A gente viu dar uma melhoradazinha na Itália, mas infelizmente as taxas de mortes diárias aumentaram nos últimos dias, né? A gente teve aí foram 919 mortes, eu acho. Ontem, não sei se foi foi na Itália, na Espanha, porque o negócio está difícil lá nos dois países europeus. Está começando a piorar também na Inglaterra, né? E a gente está realmente acompanhando agora uma piora grande nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. E caminhando aqui para a América Latina, a gente já tem vários países com o mesmo problema. E aqui no Brasil, inevitavelmente ou inegavelmente, entrou por São Paulo, por Brasília, as maiores cidades que recebem realmente gente do mundo todo. E são as cidades que estão enfrentando, então, um maior problema, né, de coronavírus. Mas temos também espalhado pelos outros estados, o próprio estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal, né, Ceará, e tá no Brasil todo, mas os piores, né? Temos em Pernambuco, aqui pertinho, também uma situação ruim. Então, essa revista, que é uma revista médica, né, que publicou esse estudo, essa revista ela foi importante para a mudança de postura das autoridades inglesas, né, que inicialmente previam um isolamento, como se fala tanto aí, vertical, só de idosos, não sei o quê. Mas rapidamente a Inglaterra mudou de posição, a Grã-Bretanha mudou de posição, pelo que foi visto de contaminação e pelo alerta que foi feito pelos especialistas no assunto. Porque no fim das contas, não adianta muito eu ficar falando, você ficar falando. A hora de falar é de quem entende disso. E quem entende disso está dizendo que isso é um vírus novo, que a gente não sabe exatamente como ele vai se comportar. Pronto, agora mesmo eu estava acompanhando uma entrevista num programa da Globo, acho que era o Bem-Estar, com uma paciente que se recuperou, jovem, se recuperou da Covid-19 em Recife. E o pneumologista dizendo que uma característica que não foi falada nos países anteriores, especialmente na China, que é o grande espelho, porque foi o primeiro a lidar com isso. Não foi falado, por exemplo, que os pacientes costumam apresentar uma falta de paladar
e de olfato, o que está sendo verificado aqui no Brasil. Quer dizer, isso pode indicar até já uma mutação desse vírus, a uma condição, uma adaptação dele a uma condição, talvez de temperatura, quem sabe, aqui no Brasil. A gente não sabe, é só chute, mas que há uma característica então diferente dessa Covid-19 aqui no Brasil. E ela relatando que no início você pensa que é fraco, que não vai dar em nada, mas depois de uma semana, ela disse que houve um determinado dia que ela já acordou tentando puxar o ar e o ar não vinha. Para quem é asmático, sabe bem que sensação é essa e é terrível, né? Como você realmente, alguém está lhe estrangulando, né? Sem você conseguir respirar. Bom, então o estudo que foi passado ontem, o jornal O Globo publicou, ele traz 4 cenários, né, para a Covid-19 no Brasil. E o desempenho, né, é bem sombrio, né? Essa análise é do mesmo grupo lá da Imperial College, né, que o Boris Johnson, que agora está infectado, resolveu adotar e mudar a política do país, né? Colocando então o social distancing, né? O radical mesmo, para que enfim a gente contenha essa epidemia, essa pandemia, da qual a gente não sabe muita coisa, né? Não dá nem para apostar que quem já pegou a doença vai ficar de fato imune a ela mais para frente. Sabe-se que a imunidade demora talvez 2, 3 semanas, a partir disso ninguém tem muita informação. Bom, foram 4 cenários, né? De acordo com o jornal o Globo, lá no primeiro, quando nenhuma medida de isolamento social é tomada. Graças a Deus não é essa a situação do Brasil, porque rapidamente os governadores saíram ali em cadeia tomando as medidas, né, sem ligar muito para o que vai sendo dito pelo presidente da República. Rapidamente foi tomado. Mas o primeiro cenário é esse. Nele, segundo o estudo, num período de 250 dias após o primeiro caso, 187 milhões de brasileiros seriam infectados, dos quais 6,2 milhões seriam internados. Eu me pergunto onde já dá uma parcela grande da população, porque diabetes, cardiopatias, isso aí já muita gente tem, hipertensão, etc. Bom, o terceiro cenário então é de isolamento de idosos e pessoas com doenças associadas ao aumento da COVID, do risco da Covid. De acordo com o Imperial College, então, seriam 121 milhões infectados e 530 mil mortos, com 3,2 milhões de hospitalizados. Lembrem-se, esse é o cenário que é defendido desculpem o termo, mas é só assim que eu penso, pelo louco do presidente da República. E o quarto cenário, que é o defendido pela OMS, médicos e cientistas, ou seja, o povo que entende do assunto e que diz que não se sabe muito sobre esse vírus. Então, o que se tem é isso na mão agora. São as medidas mais radicais. Testes em massa, coisa que a gente sabe que não tem no Brasil. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós não temos testes. A gente está indo na base do isolamento sem saber quem tem, quem não tem. E rezando para que aquela pessoa que não tem sintoma não esteja contaminando os outros. Que a gente não sabe, tem muita gente assintomática. Essa pessoa que estava sendo entrevistada, por exemplo, no programa da Globo agora, uma mulher jovem, ela disse que pegou de uma pessoa assintomática, não tinha nada, né? E que veio a ser diagnosticada bem depois, porque ela veio apresentar os sintomas bem depois. Bom, o cenário, então, defendido pela OMS, médicos e cientistas, prevê testes em massa, o que a gente não tem, quarentena de casos, a gente tem, mas só dos casos mais graves. A gente não está sabendo quem tem ou não o coronavírus. Rastreamento de contatos e distanciamento social. Percebam que a gente está longe dessas medidas. A gente está tentando o distanciamento social. Sorte nossa, começamos cedo. É o que os especialistas têm dito. Isso pode fazer o Brasil ter uma postura até de vanguarda em relação ao mundo. Muito por causa dos governadores, né? Segundo esse estudo, então, se essas medidas mais radicais, que não estão sendo ainda implantadas totalmente no Brasil, como eu disse, não temos testes em massa, não temos rastreamento de contatos, porque não temos testes em massa, a quarentena de casa é só dos mais graves, né, dos que apresentam sintomas, e claro, estamos fazendo distanciamento social, que é o que nos ajuda muito.
ele diz, em 2 cenários, dividindo isso aqui. Se as medidas forem tomadas quando a epidemia causa 1,6 casos por 100 mil habitantes, que era a situação da Coreia do Sul, a infecção chegaria a 49.599.016 pessoas. E dessas, ela mataria 206.087 pessoas. Veja que o número já cai muito do que prevê, por exemplo, as medidas que o presidente quer adotar. É menos da metade. Porém, se as medidas são tomadas precocemente, pelo menos a gente vê que uma parte delas está sendo tomada precocemente aqui no Brasil. Com 0,2 casos por 100 mil habitantes, isso daria 11.457.197 brasileiros infectados, e dos quais morreriam 44.212. Esse, segundo o estudo, é o melhor cenário possível. E ainda assim, com uma imensa mortalidade. Então é uma coisa para a gente parar. Eu sei que está todo mundo estressado, todo mundo quer voltar para a sua rotina. O ser humano não aceita que a sua rotina seja quebrada de uma hora para outra. Ele quer voltar. Então a gente tem essas fases de negação realmente. Não é nada, não é problema. Depois entra o pânico, depois vem a loucura. Então vamos manter a calma, mas vamos raciocinar no caminho certo. Quem tem que tomar as decisões agora e desde antes e de agora em diante por um bom tempo são as autoridades de saúde, né? O pessoal que é especialista, infectologistas, pneumologistas, intensivistas, né? Os enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, todo mundo que entende de saúde em conjunto para analisar com os pesquisadores, os cientistas que estão aí analisando sequência genética, tudo desse vírus. São as pessoas indicadas para dizer o que é que a gente tem que fazer. Não adianta comparar a Covid-19, né, o coronavírus, com o que a gente tinha em qualquer situação anterior. Já se demonstrou que esse vírus tem uma enorme capacidade de transmissão, ele é rápido. Nunca aconteceu isso antes, à exceção da gripe espanhola lá em 1918, quer dizer, há 100 anos. Não adianta. Até uma autoridade estúpida como é o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, e que também defendia que não fechasse as coisas, já mudou de posição. Em Milão, o prefeito que fez campanha, Milão não pode parar, já pediu desculpas, porque percebeu que a campanha que ele fez em Milão não pode parar, agora está aí a Itália que não sabe como segurar a mortandade de pessoas. Então, a gente precisa ter calma. Quanto mais cedo a gente abraçar as medidas corretas, mais cedo nós vamos sair disso com o menor número de casos possível, porque ninguém quer que ninguém morra. Infelizmente, vai ter que morrer, porque essa é a realidade do vírus. Mas a gente tem que lutar com todas as nossas forças para que esse número seja o menor possível. E isso está nas nossas mãos. Seguir o que as autoridades dizem, fazer o distanciamento social, lavar as mãos adequadamente, né, e evitar a infecção. Isso é que é a realidade. Bom, minha gente, é isso. Não vou nem perguntar se vocês gostaram, porque ninguém gosta de falar sobre esse assunto. A gente queria que passasse rápido, mas agora é hora de responsabilidade. Responsabilidade nessa quarentena. Lute pelos seus, lute por você. Essa é que é a realidade. Até a próxima.